Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Guia Explicativo. Hoje a gente vai entrar de cabeça num assunto que é literalmente um dos maiores desafios de qualquer ambiente de trabalho. A gente vai fazer uma verdadeira aula prática, passo a passo, sobre como identificar aquelas dinâmicas tóxicas super difíceis e como executar decisões de liderança com total maturidade. Porque vamos ser sinceros, muitas vezes equipes incríveis perdem produtividade não por falta de técnica, não. O buraco é mais embaixo. A perda vem de problemas de comportamento, daquelas atitudes destrutivas que ficam rodando ali nos bastidores, sabe? Nosso objetivo hoje é escancarar o que realmente passa na cabeça das pessoas durante um conflito e te dar as ferramentas exatas para neutralizar essa toxicidade de uma vez por todas. Bom, para resolver isso, olha só o nosso roteiro de hoje. Vamos passar por 6 fases. Primeiro, os jogos psicológicos no trabalho. Depois, vamos entender os 3 estados do ego. Mapear o triângulo dramático da toxicidade. Ver a postura do líder coach. Construir rotinas produtivas. E, por fim, falar sobre a difícil tarefa de demitir profissionais tóxicos. Tudo isso para te ajudar a construir um time realmente maduro e de alta performance. Então bora lá para a fase 1, jogos psicológicos no trabalho, expondo o campo de batalha oculto. Para começar, a gente tem que ter em mente que as maiores ameaças aos resultados não estão nas planilhas de Excel, elas estão nas motivações ocultas das relações humanas. Sabe o que o psiquiatra Eric Berne dizia sobre isso? Ele definiu perfeitamente. Esses jogos são armadilhas, pura e simplesmente. Na análise transacional existe uma fórmula que funciona mais ou menos assim. Imagina que alguém lança uma isca, certo? Uma isca com uma promessa oculta. Essa isca vai direto numa fraqueza ou vulnerabilidade da outra pessoa. E a partir do momento que a pessoa morde a isca e responde essa fraqueza, pronto, o jogo começa. Isso gera uma confusão tremenda e sempre acaba num desfecho dramático. E o mais louco, a galera entra nisso sem nem perceber, de forma totalmente inconsciente, às vezes só para confirmar umas crenças limitantes, evitar se aproximar dos colegas, ou só para ganhar um pouco de atenção, mesmo que seja uma atenção bem negativa. E no dia a dia, como isso aparece? Através de atitudes que você com certeza já deve ter visto. Coisas como vitimização e autossabotagem que, destroem completamente qualquer chance de maturidade numa equipe. Pensa no vitimismo. O profissional nunca assume a culpa de nada. A meta não foi batida, a culpa é do mercado, do cliente, do tempo, do colega do lado. Como é que alguém progride assim? Impossível. E aí você junta isso com procrastinação, desleixo, fofoca no corredor e aquela mania de esconder informação dos outros são as manobras perfeitas para travar o crescimento de todo mundo e manter a equipe num ciclo infinito de ineficiência. Beleza, mas de onde vem isso? É o que a gente vai ver na fase 2. Os 3 estados do ego, a psicologia do escritório. Para a gente entender o porquê desses jogos tóxicos começarem, a gente precisa olhar para a base psicológica das nossas relações. Basicamente, a análise transacional mapeia que todo mundo, todo gestor, todo colaborador, opera a partir de um desses 3 estados de ego, pai, adulto ou criança. Isso quer dizer que, independentemente se a pessoa tem 20 ou 60 anos, a mente dela numa reunião pode estar reagindo como um pai autoritário, como um adulto lógico ou como uma criança puramente emocional. Sacar qual desses estados está no controle ali no meio do fogo cruzado é o segredo, a chave absoluta para você barrar esses jogos antes que o estrago seja feito. Imagina só esse contraste. Quando alguém reage no estado de ego pai, principalmente aquele pai crítico, a pessoa julga, aponta o dedo, quer dar lição de moral e dita a regra para tudo com os braços cruzados. É aquele líder que dá sermão e bate na mesa como se estivesse falando com um adolescente, sabe? Já do outro lado, quando a reação vem da criança, a gente vê aquele profissional que se encolhe, que tem medo de tudo, ou então um rebelde mal-humorado. É quem foge da responsabilidade, chora dizendo eu não consigo, se faz de vítima e vive atrás de aprovação. E olha, quando um desses 2 estados domina o ambiente, o terreno está mais que adubado para a toxicidade. E isso ilustra brilhantemente o contraste com o estado de ego adulto, porque o adulto não está contaminado com essa bagagem emocional toda do pai ou da criança. Ele não age no impulso, não age por preconceito e não dá chilique. O adulto testa a realidade. Ele tem uma postura mais relaxada, avalia os fatos, é flexível e faz as perguntas certas. É literalmente a parte da nossa personalidade que foi projetada para processar a informação, resolver problema e manter a tranquilidade. Então, o que a gente espera de uma equipe de alta performance é indiscutível. Comportamento de nível adulto.
Profissionais maduros detectam um problema e resolvem sem fazer drama. Eles recebem um feedback e analisam a lógica daquilo, sem se ofender como uma criança e sem julgar como um pai. Eles se comunicam de um jeito super direto, tentam melhorar e, mais importante que tudo, eles chamam a responsabilidade para o peito. Conseguir operar a maior parte do tempo nesse estado adulto é o que separa de verdade os profissionais excelentes dos medianos e problemáticos. O que nos leva à fase 3, o triângulo dramático da toxicidade, onde a gente mapeia a armadilha. Agora que a gente entendeu como a mente opera, vamos ver como esses estados batem de frente e criam um verdadeiro caos na empresa. Olha só que interessante a dinâmica desse triângulo dramático do Karpman. Ele mostra direitinho os 3 papéis que alimentam a fogueira dos jogos psicológicos: o perseguidor, o salvador e a vítima. Na prática, o perseguidor entra lá no estado de pai crítico, só apontando o dedo para as falhas. Aí vem a vítima, no estado de criança, choramingando que o universo está contra ela. E no meio disso aparece o salvador, que quer ajudar e acaba fazendo o trabalho que era da vítima. E quer saber o que é mais perigoso? A galera fica trocando de papel o tempo todo. A vítima de hoje surta e vira o perseguidor de amanhã. É uma loucura. A pergunta de $1 milhão: como eu corto esse mal pela raiz? Simplesmente se recusando a jogar. Um líder no estado adulto não morde a isca de jeito nenhum. Ele se recusa a bancar o salvador da vítima, que não quer arregaçar as mangas, e se recusa a virar o perseguidor agressivo, por mais que dê vontade de perder a paciência. Quando você sai do triângulo, você corta o desfecho dramático, e a toxicidade simplesmente fica sem combustível para queimar. E é por isso que entramos na fase 4, a postura do líder coach. Porque manter essa maturidade adulta no meio da pressão do dia a dia não é fácil, e a gente precisa de técnica para isso. Sabe aquela diferença clássica? A liderança mais tradicional de gestor antigo foca muito em ditar a regra e dar a resposta pronta para tudo. Só que para você elevar o nível de maturidade do seu time, você precisa da postura de coach. E o que o coach faz? Ele faz perguntas. Em vez de dar a resposta mastigada, ele pergunta. E isso obriga o profissional a usar a própria cabeça, a sair daquela posição de vítima confortável e assumir a bronca. É assim que você exige foco em resultado e maturidade de verdade. E tem outra ferramenta essencial aqui, que é o feedback estruturado. Gente, como dar feedback sem soar como aquele pai dando bronca numa criança? Você tem que fazer isso de adulto para adulto. Observa o comportamento com neutralidade, vai lá e fala sobre o fato em si de forma objetiva, sem ficar colocando juízo de valor. Oferece escolhas, deixa a expectativa clara, sem fazer ameaça solta ou crítica exagerada. Isso desmonta qualquer resistência infantil na mesma hora. Só que bate-papo não resolve tudo sozinho, né? Fase 5. Construindo uma ótima rotina produtiva, substituindo o desleixo por alta performance prática. Para a gente realmente substituir esses comportamentos tóxicos, a gente precisa implementar rotinas que não dão margem para desculpas. Primeiro, criar padrão para organizar os processos, para matar o caos. Segundo, parar com essa história de confiar só na memória. Agenda, controle, sistema. Isso evita aquele clássico "Ih, achei que já tinha enviado". Mas o grande pulo do gato aqui é usar a voz ativa. Quando você faz o colaborador dizer em voz alta, eu farei isso, eu sou dono dessa entrega, você foca na ação. E adivinha? O vitimismo não sobrevive a isso. A pessoa é obrigada a se apropriar do resultado. E aí a gente chega na fase 6, a mais difícil, demitindo profissionais tóxicos, que é a nossa ação preventiva definitiva. O que a gente faz quando todas essas táticas falham? Porque, vamos falar a verdade, essa é a pergunta que tira o sono de muito líder por aí. E se a autossabotagem, a fofoquinha e a imaturidade não pararem mesmo depois de todo o feedback e rotina? Quando chega nesse ponto, a falta de atitude da liderança vira o maior risco para a empresa. Tem momentos em que agir de forma corretiva e suprema não é só necessário, é urgente. E é nessa hora que a inteligência emocional tem que falar mais alto. Tem um jeito errado de demitir, que é a demissão pai. É quando o gestor se deixa levar pela emoção, briga, dá suquinho na mesa, tenta dar lição de moral, como se estivesse super decepcionado. Pessoal, o funcionário não é uma criança e a empresa não é a família dele. O jeito adulto de fazer isso é totalmente calmo. Você vai direto ao ponto, usa os fatos que você coletou, mostra a falta de resultado técnico ou que a atitude não bate com a cultura da empresa e pronto. Sem drama e sem espaço para joguinhos. E ponto crucial disso tudo é o que a gente chama de metáfora do carro quebrado. Imagina que você leva seu carro no mecânico e ele diz, olha, tá com uns barulhos estranhos no motor, precisa trocar essa peça urgente. Aí você vira e fala, vou deixar para depois. O que acontece? Mais cedo ou mais tarde, o motor vai para o espaço e você fica na mão no meio da estrada.
No trabalho é a mesma coisa. Ignorar a toxicidade no dia a dia, ficar aguentando funcionário imaturo só para evitar o conflito, inevitavelmente vai quebrar o sistema todo da sua equipe. Demitir com ética não é ser cruel, é fazer a manutenção preventiva. E a gente encerra com essa reflexão super provocativa. Manter na equipe aquele profissional que é ingerenciável, que bate o pé e se recusa a crescer para uma postura adulta, contamina todo o resto do time. A maturidade da sua equipe é, de fato, um reflexo direto da sua coragem como líder. Coragem para expor esses joguinhos, exigir responsabilidade e, quando não tiver outro jeito, tomar a decisão difícil. A reflexão que fica é essa. Você está consertando o motor do seu time ou está só aumentando o volume do rádio para não ouvir o barulho das engrenagens quebrando? Muito obrigado por acompanhar mais esse guia explicativo e até a próxima.